Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Pedro Ribeiro da Silva, urbanista. O tema deste episódio é: as cidades são feitas de pessoas ou de ruas? Pedro, muito bem-vindo. Muito obrigado. O que é obrigado. uma cidade nos dias de hoje? Estamos a falar de um sistema técnico ou de um sistema humano? Estamos, sobretudo, ou devemos, sobretudo, falar do sistema humano. É verdade que o que dizem é que muitas vezes há uma dimensão da técnica que procura ultrapassar a parte humana. Eu até digo muitas vezes aos meus colegas que esta mistura entre o humano e a técnica às vezes parece prevalecer a técnica. E é aí que eu sinto que há a tecnocracia impor-se aos valores muitas vezes do humano e muitas vezes da abstração que esta matéria do humano muitas vezes nos traz. Quando estamos a falar de tecnocracia, que está a querer dizer exatamente o quê? Estou a querer dizer que muitas vezes as cidades são geridas por exemplo, figuras de planeamento excessivamente tecnocráticas e cada vez mais de resto, porque quando há o peso burocrático, o peso legislativo, o conjunto de entidades que sobre um mesmo espaço têm um conjunto de pareceres vinculativos e vontades vinculativas, de facto cai-nos sobre a dimensão humana da cidade, cai-nos uma tecnocracia muito presa a esta questão burocrática e legislativa. Eu creio que dar aso à imaginação, dar aso à criatividade, dar aso àquilo a que as cidades, como a grande construção humana da liberdade, se assim quisermos dizer, muitas vezes é cerceada pelos planos que vamos fazendo atualmente. O que quer dizer que as ruas passam a ser corredores de leis e não corredores de pessoas. E sobretudo, muitas vezes são túneis, porque na verdade nós temos uma origem e um destino e no meio parece que não se passa nada. E a verdade é que começa a não se passar nada. O planeamento está muito atrasado. O urbanismo foi uma disciplina que ficou algures perdida no século XX e ainda não a reencontramos. O que é que se passa? Ao não se atualizar, ainda estamos a trabalhar, o urbanismo ainda trabalha muito só o espaço, não trabalha o tempo. O tempo é que é a dimensão humana que a cidade tem, é o modo como nós estamos com alguém, se estamos próximo ou se não estamos, se temos equipamentos, se temos comércios, se temos serviços de proximidade, e esse é o elemento essencial da humanização dos territórios, porque isso permite-nos ir a pé, ir de bicicleta, encontrar o outro. E o que é que acontece? Acontece que, de facto, sobretudo nos centros das cidades, e agora um pouco também, sem o diabolizar, mas um pouco também com esta indústria extrativa urbana, que é o turismo, que vai extraindo as funções, vai extraindo a habitação, e depois, por fim, extrai até as próprias pessoas que lá sempre viveram. E, portanto, nesse aspecto, depois nós, quando percorremos a cidade, nós estamos num túnel de vazio, porque já não temos as mesmas funções, porque já não temos a função habitacional e, em último caso, porque já não temos as pessoas que sempre lá o habitaram. Quando fala em tempo é o que fazemos com o tempo quando nos leva ou quando vamos de um ponto A para um ponto B. Sim, exatamente. E isso significa que quando nos dizem muitas vezes que a mobilidade, ao dirigirmos entre um ponto A e um ponto B, a mobilidade é uma expressão da liberdade, eu costumo dizer que depende. Pode ser em bom rigor exatamente o contrário. Ou seja, o grande desafio da mobilidade, creio eu, é o da desmobilidade. Não confundir com a imobilidade. Ou seja, que a mobilidade nós a possamos exercer se a quisermos fazer e não por a obrigatoriedade de o termos que fazer. Diz-se muitas vezes hoje que a população do mundo tende a viver nas cidades.
Tende a viver nas cidades, mas não tende a viver no urbano. Tende a viver muitas vezes no suburbano. Suburbano abaixo do urbano. Então o que é que nós fazemos com isto? Fazemos justamente o que as pessoas tenham de ter deslocações entre o centro onde está os locais de trabalho e a sua habitação, têm que fazer quilómetros e quilómetros debaixo de condições muito pouco apropriadas, ou porque os comboios estão cheios, ou porque os autocarros não têm a frequência necessária, ou em último caso, porque privatizam a sua existência e só fazem a deslocação de automóvel naquelas longas filas de entrada de manhã, de saída à tarde, que as cidades têm. E isto não é liberdade, não é mobilidade enquanto liberdade, é exatamente o oposto. Aliás, Portanto, basta olhar para as filas de automóveis para perceber que as pessoas estão aprisionadas dentro de um automóvel. Exatamente. Portanto, a partir daqui, quando muitas vezes nos dizem, os colegas me vão dizendo, mas a mobilidade é o sinal mais expoente da liberdade, eu direi sim, se for de vontade. Porque se for nesta dimensão da cidade que nós estamos a construir, que nós construímos e continuamos a construir, pois então é o contrário da liberdade. Nós estamos presos a algures num outro túnel. A mobilidade suave traz essa liberdade. É justamente a mobilidade que traz-nos a sociabilidade. A mobilidade suave traz-nos essa liberdade, que é a liberdade de termos os outros, de estarmos com os outros, de termos a proximidade de que eu falava. Por exemplo, se nós percorrermos as ruas a pé, nós acedemos ao comércio, nós percorrermos de bicicleta, nós encontramos o outro. Esta matéria da sociabilidade da cidade, do incremento das sociabilidades na cidade, não são dadas, obviamente, através do automóvel. São sobretudo dadas através da caminhabilidade e da bicicleta. Aliás, aconteceu-me uma coisa, e colocando aqui uma nota pessoal, a partir do momento em que eu passei a usar a bicicleta em Lisboa de uma forma muito frequente, para além de passar, por exemplo, pela minha escola primária, e portanto poder recuar frequentemente no tempo, aconteceu uma coisa muito curiosa que eu não tinha essa percepção, que é a facilidade com que eu tropeço em caras conhecidas ou que paro a bicicleta para comprar pão, ir ao talho, qualquer coisa que teria que fazer. Que de outra forma não o faria, não é? De automóvel, por exemplo, porque não teria consegue que me preocupar fazer. onde é que vou estacionar, onde é que não vou estacionar. Exatamente. E aí agora coloca-se a questão da cidade, que é o planeamento ou o urbanismo, como eu disse, que ficou lá no século passado, já deveria trabalhar mais o tempo do que o espaço e deveria trabalhar mais as funções do que as grandes infraestruturas. Ainda não estamos muito preparados para isso, mas se nós verificarmos essa matéria da sociabilidade e no regresso permanente que nós desejamos à cidade enquanto elemento universal de sociabilidades, nós temos que ter uma atenção muito grande às funções e se de alguma maneira os governos locais não se podem isentar também de regulamentar, se assim quisermos dizer, a troca de funções de proximidade, de funções de utilização diária, por outra tipologia de funções, nomeadamente nos centros das cidades, a venda de souvenirs que jamais serão recordações, na verdade, mas e outros restaurantes ou cafés que já não é permitido entrar porque o preço já é muito elevado. Da cidade onde eu venho é muito difícil ir ao Majestic, que um preço de um café já é quase o do litro da gasolina. Ir à livraria Lelo é-nos muito complicado e sempre fomos à livraria. Portanto, esta transformação das funções e do seu uso é preciso termos muita atenção, porque quando as perdermos, não tenho dúvidas nenhumas que perdemos a cidade e, portanto, tornámos-la monofuncional do ponto de vista daquilo que é a sua habitabilidade. E quando é essa monofuncionalidade, o que é que nos obriga? A ir a fazer grandes deslocações. Por exemplo, se hoje nós continuarmos a aprovar os grandes centros comerciais de periferia, o que nós estamos a fazer é estimular justamente estas deslocações que podiam ser feitas ali à porta de casa e na proximidade, encontrando os outros. A cidade está a promover a sua descaracterização social. Isso parece-nos evidente a partir do momento em que se perde população, em que ela é gentrificada para as periferias. E, portanto, essa é uma das matérias que estamos a acordar tarde, estamos a regular só agora, por exemplo, os alojamentos locais só agora é que começamos a regular, quando grande parte já está um pouco perdido. É preciso recuperar. O Pedro diz que estamos a acordar tarde, mas ainda vamos a tempo. Ou seja, claro. Como é que a cidade pode voltar a convidar as pessoas a andarem a pé, a moverem-se de outra forma, mais próxima? A regeneração das cidades é um dos seus grandes elementos. Elas duram tanto tempo,
Na verdade, se nós quisermos dizer, as cidades duram mais que os países, porque, na verdade, os países vão mudando, as suas limitações vão mudando, mas as cidades cá estão. A sua capacidade de regeneração é muito grande. Ou seja, nesta crítica que eu estou a fazer, não vejo de modo nenhum um caso perdido. Bem pelo contrário, a cidade é capaz de se regenerar. Nós temos é que, desde os poderes públicos até à nossa capacidade crítica de olhar a cidade, temos que mudar um pouco, perceber bem que problema estamos a passar e depois mover e alterar as circunstâncias atuais. Veja, por exemplo, começamos agora, neste momento, enfim, muitas das cidades portuguesas a regular a matéria turística, só agora. E, portanto, é uma maneira de dizermos, há zonas de contenção, há zonas que pode até acontecer, e depois há outras que até o favorecemos. Se vamos chamando a isto esta gentrificação do turismo, isto é, vamos colocá-lo em locais, não o perder, mas colocá-lo em locais onde, neste momento, não nos exercem a pressão, por exemplo, sobre a matéria habitacional, sobre as pessoas que aí vivem. E ao fazermos isto, estamos a procurar regenerar lentamente. A cidade tem isto também. A dada altura nós exigimos que as mudanças sejam rápidas, mas como dizer a uma cidade, como é que nós vamos dizer a uma cidade para ser rápida nas suas mudanças se ela tem séculos e nós temos uma vida tão curta? Portanto, temos que dar o tempo ao problema acontecer e depois à sua gestão. E a cidade regenera-se. Mas essa mudança passa por também uma reflexão do próprio indivíduo na forma como tem que olhar e usufruir da cidade, ou tem que ser ele próprio estimulado por entidades a que usufrua da cidade de outra forma? Todos nós deveríamos ser agentes de mudança, não é? E, portanto, de alguma forma, termos essa massa crítica. Para isso é importante, olha, programas como o seu, que aqui estamos. É absolutamente importante esta dimensão de debatermos a cidade, debatermos a mobilidade. No fundo, estamos a debater o nosso cotidiano. Se quisermos, em último caso, estamos a debater a nossa própria existência. E é, de facto, esse patamar que estamos. Agora, como é que começa a ser difícil esse debate e a introdução da crítica sobre o nosso cotidiano, que é o que nos faz avançar? Quando muitos dos meus colegas vão dizendo, e bem, que a criança conhece a cidade a partir exclusivamente do banco de trás do carro do pai, na verdade estamos-lhe a reduzir uma massa crítica, estamos a que não experimente a cidade no seu cotidiano e, portanto, estamos nesse aspecto... que amadureça? Estamos a impedi-la que amadureça as ideias sobre ela, que forma até a sua própria ideia. Portanto, ela vai estar confrontada com apenas, quase e exclusivamente, a ideia que os outros lhe passam, porque não percorre as ruas, porque não sente o contacto com as pessoas, não cria memórias? Exatamente, isso, não cria essas memórias que lhe dão a massa crítica suficiente. Nós estamos também um pouco com esse problema. O Laborinho Lúcio tinha uma expressão muito interessante que dizia que, por exemplo, na matéria das escolas, transferindo a questão da família, que eu agora estava a falar, transferindo para a escola, o Laborinho Lúcio dizia que o problema da escola não era a falta de no fundo, o que ele queria dizer era o excesso de disciplina. Não era a falta de disciplina o problema da escola, é o excesso de disciplina. Isto é, introduzir ou massificar uma dimensão que cada um tem a sua, para patamares de aprendizagem muito compactados, significará que se retira a massa crítica individual. Onde é que nós vamos sentir isso depois na forma como se exprimem sobre a cidade? Que é uma forma muito redutora de falar dela. Apenas quase entre a casa, a zona da escola, uma zona de jogo, se quiser, lúdica, e muito pouco mais do que isto está a falar. Portanto, de alguma forma, é preciso realmente que a sociedade olhe para as transformações que a cidade está a fazer e que, de alguma forma, também ultrapasse estas limitações que nós vamos tendo à nossa forma crítica e à criatividade. Se reparar bem, ao longo do tempo, é-nos retirada a criatividade. Por isso, mais uma razão, precisarmos da criança para modelar a cidade. Nós precisamos muito deles para modelar, porque nós vamos perdendo a criatividade ao longo do tempo, sobretudo pelo sistema de ensino que vamos tendo. Uma das formas de as crianças ou dos mais novos poderem criar as suas versões criativas, passa aqui a repetição do termo, da cidade, passa pela utilização do transporte público em detrimento do automóvel do pai, claro, ou do avô. Claro. Nós estamos num país onde há aqui uma luta permanente entre o transporte público e carro privado. Claro. Há quase uma luta cultural, há preconceito ainda muito forte em relação ao transporte público. Verdade. Porquê? É verdade. Porque não somos um país rico em que verdade. a utilização do automóvel privado seja
algo que se possa Luís, colocar no mesmo patamar do transporte público. não somos um país rico, mas às vezes parece-me que somos um país de novo riquismo. Repara agora, transferindo o que está a dizer, e muito bem, para as bicicletas. Eu venho de uma cidade que foi muito interessante do ponto de vista da bicicleta pública, que foi Aveiro. Aveiro criou as bugas em 1998, 1999, e durante eh, uma década, mais de uma década, as bugas, a bicicleta de utilização gratuita, teve de facto um impacto muito, muito importante na cidade. Depois, por motivos políticos, realmente amenizou, mas na verdade teve esse impacto muito forte. As bicicletas eram convencionais. E isso permitiu que a Câmara Municipal, na altura, criasse 400, 500, 600 bicicletas para usufruto da cidade. Tinha em quantidade suficiente para realmente criar hábitos. Pois nós, com esta transferência da bicicleta convencional para a bicicleta elétrica, o que estamos a fazer, o que fizemos muito foi problematizar a circulação na cidade. Isto é, nós passamos a ter que nos inscrever, nós passamos a ter que ter um cartão, nós passamos a ter que carregar a bicicleta e nós passamos a ter que ter um peso muito grande, por exemplo, quando queremos meter a bicicleta no metro, quando queremos meter a bicicleta no transporte, nessa junção. E, portanto, outro exemplo, como é que é possível que, e na altura dissemos isto ao Secretário de Estado, como é que era possível que as U-Bikes, bicicletas para as universidades, com um conjunto de jovens que realmente podia percorrer a bicicleta em bicicleta convencional, muitas cidades isso é possível, aliás, em todas as cidades isso é possível, a verdade é que vimos mais uma vez a ser entregues bicicletas elétricas, que são bicicletas muito mais pesadas, não é? Na altura dissemos, mas isto está condenado ao fracasso. A agilidade com que os universitários têm, até pela sua juventude, Claro. Na verdade não carece destas bicicletas tão pesadas. Estava condenado e assim se vê. Muito poucas dessas bicicletas existem. É mesmo a ideia do transporte público, ou seja, o transporte público também é de luta com armas desiguais perante o automóvel. Nós deixamos de ter corredores bus, muitas cidades tinham muitos corredores bus, deixaram de o ter. Portanto, o autocarro está no meio do tráfego. Portanto, não é concorrencial. Não sendo concorrencial, não cumpre horários, não tem a periodicidade e, portanto, a partir daqui é uma batalha que está, obviamente, neste momento perdida, porque o problema da mobilidade tem que ser ultrapassado noutras áreas, não é? A mobilidade não se resolve em si próprio. O uso do solo, a forma de gestão do tráfego, a matéria das funções de origem e destino, tudo isso são matérias que nós temos que pensar a montante para que o transporte tenha capacidade competitiva em relação ao carro, não é? Uma das situações nas cidades que é evidente, mas que por vezes não pensamos nela, é que, atendendo àquilo que é a realidade da malha das vias, isto não dá para aumentar muito mais vias, não é? Claro. E portanto há uma guerra pelo espaço entre automóveis, bicicletas, peões, carros, trotinetes, transportes públicos. Esta guerra vai terminar como, Pedro? Esta gestão do espaço que está a dizer, no fundo, de todo o espaço público, porque nós às vezes fazemos uma distinção que não é propriamente real. Nós fazemos uma distinção que uma rua, e depois a dada altura a segmentamos demais. Ou seja, este é o espaço do automóvel e aquele é o espaço do peão e assim segmentamos muito a rua. Este é um urbanismo muito pobre, diga-se de passagem, porque na verdade vamos repetindo sempre os modelos pelas cidades, quando hoje existem um conjunto de possibilidades absolutamente diferentes. A utilização, por exemplo, da partilha dos espaços por todos os meios, a coexistência, como hoje se diz, e já está assinalado, são possibilidades de uma liberdade maior que nós podemos ter quando estamos a desenhar a rua. É claro que o carro perde alguma da sua prioridade, como é evidente, ganha prioridade quem se desloca de forma mais vulnerável, pé, bicicleta, mas esta conjugação entre todos estes meios, preferência do autocarro, e esta conjugação vai ter que se passar. Isso significa que, de alguma forma, até para humanizar, que foi assim que hoje começou, até para humanizar as cidades, nós temos que atribuir uma priorização aos mais vulneráveis na utilização da cidade, sob o perigo de os estarmos a segmentar. E desculpa um bocadinho, fez uma referência muito engraçada sobre a questão de ficarmos presos, não é? Ficarmos prisioneiros. O resultado que nós estamos a ver da cidade, nesta dimensão crítica que estamos a ter, é resultado de políticas sobre o território, de políticas sobre a cidade, em último caso, políticas públicas de urbanismo. Se essas políticas públicas têm causado algumas situações de prisão de pessoas
pessoas com idade, na terceira idade, que não conseguem sair de casa, que têm receio depois de atravessar a rua, porque na verdade os verdes e os vermelhos são muito rápidos, que têm receios de caminhar porque a queda é importante. Pela própria forma como se conduz em Portugal, não é? Por exemplo, não é? E a violência viária, como falam os nossos amigos de Pontevedra. Depois, por outro lado, a criança que não se pode mover na cidade com as autonomias necessárias, também com um conjunto de perigos. Ora, isto são prisões que nós estamos a causar. E esta pergunta que fica, que mais mitigada, obviamente, que não tem a ver com os períodos antigos, mas esta pergunta que fica, obviamente sempre mitigada, que é, se as políticas públicas do urbanismo impõem algumas prisões às pessoas, a minha pergunta é se esses presos não são presos políticos. Na verdade, nós temos aquela ideia que somos só presos políticos, enfim, em função dos grandes sistemas políticos dos países. Não, mas há micro-situações em que, na verdade, nós não conseguimos sair, nós não conseguimos aceder, nós não conseguimos ter o direito da cidade universal por causa de questões de matérias de política pública. Ora, então, nesse caso, se estamos presos a um determinado espaço, nós somos presos políticos neste modo atual de o dizermos, não é? Pedro, outra imagem, já que falou dessa ideia dos presos políticos por causa das políticas de urbanismo, a ideia da cidade dos 15 minutos é utópica, não é? Funciona para todas as cidades? Ela pode funcionar para todas as cidades e há muitas cidades em que já provou que não tem uma dimensão utópica, está a concretizar-se. E não está só a concretizar a partir do Carlos Moreno, da Ana Hidalgo de Paris, e agora tem até o novo presidente da Câmara Municipal, que teve o cuidado de ontem... Deste fim de semana eleito. E teve o cuidado de ir para a Câmara Municipal de bicicleta, justamente para dar o exemplo de continuidade das políticas. E, na verdade, e é uma mensagem que, de alguma maneira, nós podemos passar aos políticos portugueses também. A mobilidade suave faz ganhar eleições. Mas existe a ideia em Portugal contrária. Exatamente ao contrário, mas faz ganhar as eleições. Receio de tomar medidas nesse sentido. Exatamente, sim, porque tira o carro, porque não está habituado e porque há choques culturais. Parques de estacionamento. Nem mais. Mas, Luís, deixa-me só dar 2 exemplos muito rápidos. É verdade que em várias cidades europeias nos têm dito isso. Há pouco tempo estávamos com o vereador de Gante que dizia, durante toda a obra no centro da cidade, para colocar pedonal e ciclável, tirar os carros, teve sempre uma oposição muito grande, com frases escritas, coisas muito difíceis politicamente, mas havia que fazer a inauguração, houve um dia para a inauguração. Com ideias muito preconceituosas, que o comércio iria terminar, sim, etc. Mas Luís vai ver... de proximidade. Verdade, mas vai ver o que se passou. Ele tem que inaugurar e disse, bom, se calhar é a minha destruição política, porque vou inaugurar, o que é que me vai acontecer no percurso da inauguração. E ele, passado as primeiras pedaladas que deu com os jornalistas, a dada altura começa a ver as pessoas a baterem palmas nas habitações, e ele só perguntava, onde é que vocês estiveram durante este tempo todo? Isto significa que há uma maioria silenciosa que, na verdade, adere ao sistema, mas que há um ruído de fundo que ofusca completamente todos aqueles que estão a favor. E na verdade, e como ele disse, ganhou as eleições, continua a ganhar o presidente de Pontevedra, e já para falar de culturas até mais muito próximas, a Galiza e o Norte de Portugal, claro. Então somos os mesmos, não é? E, portanto, ganha eleições. E agora permita-me dizer que em Portugal também se ganha eleições. Há um município a norte do Porto que, a dada altura, em vésperas eleitorais, atrasou, as contratações públicas são longas, etc., e tinha que fazer a obra. Era uma avenida, uma grande avenida de 4 faixas de rodagem, um sistema da Estrada Nacional a passar ali, e, portanto, ele reduzia das 4 faixas de rodagem para 2, punha as bicicletas, introduzia a arborização, reduzia o tráfego nas estradas nacionais, e uma via paralela que servia muitas vezes para fugir o tráfego passava a peões. E isto tinha tudo para perder as eleições. E a dada altura, às 9 da noite, ele liga-me no dia das eleições, eu tinha o gosto de trabalhar com ele liga-me a dizer, Pedro, eu ainda não tenho nenhum vereador da oposição eleito. Isto é um problema também, mas depois a oposição elegeu 2 vereadores. Para lhe dizer que ele fez exatamente nesse ano, no ano eleitoral, essas transformações. Talvez soube comunicar, talvez soube trabalhar com a população, soube explicar, e a verdade é que ele não só vence as eleições, como ultrapassa as eleições. Por isso é que eu digo, Luís, perdoe-me, quando me dizem assim, bom, a massa crítica de Lisboa é importante, a mais importante talvez do país, mas como dizem às vezes, mas aqui as bicicletas também são muito discutidas, eu digo sempre, bom, há um município a norte,
circunstância eu vou dizer qual é, foi Felgueiras. Há um município em Felgueiras que provavelmente tem uma massa crítica muito maior, porque fez as obras em vésperas de eleições e o Presidente ganhou as eleições ainda com mais votos que tinha antes. Estamos a falar de coragem? Estamos a falar de coragem e, sobretudo, de consciência daquilo que é eu fui eleito para este fim e vou fazer em função do que fui eleito. E, portanto, assim o fez. E, portanto, estamos a falar justamente de ter convicções fortes, que muitas vezes são diluídas quando se começa a contar os votos e a contar... Bom, mas a verdade é que se tivermos essa coragem que o Luís diz, a verdade é que se assume que as coisas correm e podem correr bem. Pedro, para terminarmos, vamos viver daqui a uns anos em cidades mais densas ou mais dispersas? Essa é uma grande pergunta, porque eu creio que deveríamos viver em cidades mais densas e estamos a construir cidades mais dispersas. Um caso muito concreto é gerir cidades através dos planos diretores municipais que não têm nem escala, nem conteúdo para tal fim. O que é que nos está a fazer? A existir ilhas segregadas, afastadas e descontínuas em relação ao centro, monofuncionais e periféricas. Este é o modo como nós estamos a construir as cidades neste momento. A verdade é que nós precisamos, em bom rigor, ao contrário. Por isso eu digo aos meus colegas da mobilidade, vindo eu do urbanismo, é uma pena, mas nós, urbanistas, deste ponto de vista, estamos a trabalhar a ser antagónicos aos vossos princípios, o que temos muita pena. Mas, de facto, a gestão dos planos diretores são manchas em função, e não de planos de urbanização que devem ser feitos à escala própria, em que se trabalha e se faz a cerzidura da cidade, faz com que o urbanismo esteja a afastar da mobilidade urbana sustentável. Pedro, muito obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco, volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.